Então, eu quero dar aqui o meu boa noite a todos vocês, que estão nos ouvindo através do canal. Desde já, desejar um feliz ano 2026 de alegria, de saúde e prosperidade para todos nós, mas, acima de tudo, de realizações, como nos convida a doutrina espírita, a dinâmica da realização. E o convite da noite de hoje é sobre o uso da palavra. E nesse instante que eu estou conversando com vocês, eu estou fazendo uso da palavra, um atributo da espécie humana no seu processo de evolução. O uso da palavra, que começa no nosso estado mais primeiro, vai se iniciar com os hominídeos do seu processo de evolução, como Homo erectus, Homo habilis, até chegar no Neandertal, Homo sapiens e sapiens, e a evolução através dos sons culturais, das mímicas, onde a espécie tentava se comunicar entre si. E com a evolução da espécie, a evolução da fala articulada, que conhecemos como palavra. Então, a partir do Homo sapiens sapiens, a nossa evolução se expressa de forma mais diversa, e as diversas sociedades e culturas utilizam a palavra de diversas formas, diversas maneiras, com vários objetivos. Comunicação positiva, comunicação negativa. E com a palavra nós temos feito tudo de bom e de não tão bom assim. Não é? Oriunda do invisível para o visível, que ela nasce no pensamento e vai terminar na articulação, na palavra articulada, expressa o desejo do indivíduo, do ser pensante, através do ato da palavra. Então, eu fui buscar nos imortais, nos invisíveis, o que diz os espíritos sobre o uso da palavra, que nós usamos, às vezes, de forma não muito saudável, ou por ignorância, por desconhecimento do objetivo da palavra. Desconhecemos que a palavra ela não é meramente abstrata, ela gera ações que podem transformar-se em hábito, e são ações, às vezes, não muito salutáveis. Isso é fato no seio da nossa humanidade. Com o advento da doutrina espírita, nós temos um aprofundamento do verdadeiro sentido da palavra. Eles que transitaram, como nós, seu estado primeiro até a sua evolução, e hoje são os guias da humanidade em marcha, e que através da palavra expressa, através das comunicações mediúnicas, através dos escritos mediúnicos, vem alertando o homem para a sua realidade existencial e como melhor utilizar o verbo através da palavra. Tivemos vários exemplos de mentes brilhantes que usaram a palavra de forma positiva, produtiva, dentre eles o incomparável Mestre Jesus. Mas vamos ver aqui o que nos diz os espíritos superiores, o uso da palavra. Bem, para os espíritos, eu fui buscar uma colocação muito precisa do nosso querido Emmanuel. Ele vai dizer que a principal característica do uso da palavra é o propósito construtivo. Para o Emmanuel, as palavras possuem um grande poder e carregam a vibração do pensamento e da intuição. Tudo que você intenta, tudo que você projeta através do pensamento,
a maioria se expressa através da palavra, que vai transformar-se em ato. Tá? Ele enfatiza a necessidade de se utilizar a linguagem para construir sempre o bem, semear a paz, auxiliar no crescimento, na consolação, evitando a palavra enferma, a maledicência, a rudeza excessiva ou a queixa, quanto mais. Olha o pensamento expresso do Espírito Emmanuel. Eu estou trazendo aqui para ilustrar. Né? Na linguagem erudita e clara, seus textos são marcados por esse vocabulário rico. Nós vamos estudar várias obras de Emmanuel, como a obra Emmanuel, Consolador, por exemplo. Nós vamos encontrar um vocabulário extraordinário, palavras bem colocadas, no sentido simplesmente de auxiliar a evolução de todos nós. Muitas vezes, de forma refletida na sua suposta vivência como mentor espiritual e encarnações anteriores, figuras históricas, né? Para os que ainda não se situaram. Eu não sei se ele pensava assim na época do encontro com Jesus, na antiga Roma. Mas depois ele volta a se corrigir como o padre Manuel da Nóbrega. E apesar da sua erudição, a mensagem é transmitida de forma clara, acessível, para uma compreensão geral de todos nós. E ele nos induz à interpretação do Evangelho. Grande parte da obra de Emmanuel consiste em comentários e introduções sobre os ensinos de Jesus, buscando extrair o espírito da letra e aplicá-lo à vida cotidiana. Ele utiliza a palavra para dar ao Evangelho um roteiro prático para toda a nossa existência. E eu venho discutindo isso de muito tempo, que nós tomamos o Evangelho uma questão de religião, e na realidade é uma questão de religiosidade. O Evangelho é um roteiro de ética, de prática, de bom proceder, que vem dos mundos superiores para os mundos em processo de evolução. E a missão de Jesus foi consolidar essa mensagem através da palavra largamente utilizada por ele em todos os momentos que esteve aqui conosco fisicamente. Então, nós vamos estudar a obra, por exemplo, como fonte viva, a linguagem, a palavra de Emmanuel, nos remete à educação do espírito para que ele se expresse através da palavra com conteúdos edificantes. Tá? Então, nós precisamos compreender o convite da doutrina espírita. E como foi lido um texto, Psicologia do Evangelho, se não me falha a memória, aí pelo companheiro Fidelis, né? Nossa mentora Joana de Ângeles. É isso, Fidelis? Vocês estão me ouvindo bem? Então, se não tiverem me ouvindo, isso mesmo. Agora eu estou lhe ouvindo, Fidelis. Estão me ouvindo? Pronto. Se não estiverem me ouvindo, sinalize, né? Então, também fui buscar em Joana de Ângeles, como foi proposto aí no trabalho de hoje, na obra Luz nas Trevas, que eu recomendo esta obra para todos que têm possibilidade de estudá-la, porque realmente ela vem iluminar as trevas da nossa ignorância. A ignorância de ignorar realmente, né, os conceitos trazidos pelo mundo espiritual. Joana de Ângeles, que é a nossa grande psicóloga do mundo espiritual, nos brinda com esta obra extraordinária que vem alargar as nossas percepções. Então, Joana de Ângeles vai dizer do instrumento de alto significado, que é a palavra, é o verbo que faculta
a comunicação e a convivência entre as criaturas. Embora, às vezes, usado de forma equivocada, mas ela coloca dessa maneira. E nos convida a buscar em Jesus o excelso Mestre, que, abrindo a boca, enunciou as mais belas palavras jamais ouvidas na terra. A missão de Jesus na terra foi justamente essa: esclarecer as mentes que naquela época já apresentava condições de receptividade para a sua mensagem extraordinária. O verbo limpo, né? Convidativo, mas novo para a humanidade daquela época. Tanto que quando Jesus pronuncia palavras como o amor, o perdão das ofensas, né? Ele causa um alvoroço muito grande no seio da nossa humanidade. Ele abala todo o sistema, né, existente na época, porque ninguém compreendia o significado, a profundidade da palavra amor, da palavra perdão, da palavra caridade. Essas palavras praticamente eram inexistentes. Onde, num período que imperava o direito da força, Jesus usa a palavra como força do direito para devolver para nós a dignidade de seres da espécie humana. Então, tomou-lhe um grão de mostarda insignificante e transformou num poema de singeleza extraordinária. Um verdadeiro hino de referência à fé. E vai dizer para nós, né? Não conseguiram os resultados que esperavam porque não tiveram fé. E quando você pronuncia a palavra fé com verdadeiro sentimento, esta palavra tem um peso, um valor extraordinário. A vibração desta palavra é algo assim extraordinário. Nós não compreendemos ainda a dimensão da vibração da palavra. Quando você pronuncia palavras edificantes, palavras de gratidão, palavras que nos remetem a um sentimento superior. Existe uma passagem interessante quando nós vamos estudar os lindos casos de Chico Xavier, que durante o trabalho da noite, o Chico atendeu uma senhora, a Dona Maria, que estava com uns problemas de saúde, problema gástrico, né? E ele recebeu uma receita de um chá homeopático e prescreveu para ela através do Dr. Bezerra. Só que a senhora, com dificuldade de interpretar a letra, né, prescrita pelo Chico através do Dr. Bezerra, ela não identificava a receita com precisão. Então ela acordou cedo, ficou na janela da casa dela esperando o Chico passar, pois ele passava todo dia naquela rua ali para ir para o trabalho, para o Ministério da Agricultura. E seguiram por volta de 5h30 da manhã. O Chico era um pouquinho mais tarde, porque nesse dia ele acordou um pouco atrasado, realmente. E ao passar próximo à casa da Maria, ela começou a gritar: o Chico, meu filho, eu estou aqui esperando. E o Chico respondia para ela: mas eu não posso parar com a senhora agora, porque eu já estou atrasado para o trabalho. Mas, Chico, eu estou esperando desde cedo. Mas depois eu falo com a senhora. E Chico não andou 10 metros, mais ou menos. O Emmanuel surge na frente dele e diz: volte e atenda. E ele diz: mas eu já estou atrasado. O Emmanuel, então, repreende. Olha que interessante. Saísse mais cedo. Olha a autoridade do Emmanuel. O Chico, então, retorna e vai atender a Dona Maria. Ele
lê a psicografia, interpreta o chá direitinho, e ela fica satisfeita. E ali ela diz, mas Chico, você é um anjo, eu sabia que você ia voltar, você é um amor em pessoa, Chico. Muito obrigado, meu irmão, agora eu vou fazer o chá correto. E aí Chico se dirige ao trabalho e ela grita, Chico, que a misericórdia divina, que Deus e os bons espíritos me acompanhem, você é um anjo, olha o poder da palavra. O Emmanuel, então, chega para Chico e diz, agora olhe para trás. E Chico olha para trás e vê aquele turbilhão de partículas luminosas sendo direcionada para ele, indo ao seu encontro. Olha o poder da palavra. E o Emmanuel, então, chega para o Chico e diz, imagina se ela estivesse dizendo outra coisa, Chico, de você. Por exemplo, né? Se ela diz aí, olha que o diabo te acompanha. Olha o som, a vibração desta palavra, porque é isso que muitas vezes nós utilizamos. Então, nós precisamos entender a mensagem que os Espíritos nos trazem de nos educarmos espiritualmente, para que melhor façamos uso da palavra. Bem, no entender inesquecível, nesse entardecer inesquecível, num monte bordado de sol poente, Jesus compôs a mais harmoniosa obra da bem-aventurança, alterando a estrutura do pensamento sociopsicológico e comportamental de toda a humanidade. E eu, até hoje, eu tenho a versão, né, que é do outro lado do Sermão do Monte, que Joana de Ângeles nos traz, e é uma interpretação extraordinária e espetacular. É um poema clássico que modificou os sentimentos humanos e rompeu com a cortina de sombra dos preconceitos do passado, enquanto exaltou os humilhados, perseguidos e abandonados, os esquecidos, os famintos e os infelizes em geral. Usando a palavra, Jesus ofereceu-lhes a herança da paz e a fortuna do reino dos céus. Se vocês me perguntarem, né, se teve em algum momento que Jesus usou de palavras mais ásperas e tudo mais, bom, eu digo que ele usou, mas com a sua alteridade e a autoridade moral que ele tinha quando fisicamente caminhou aqui entre nós, porque ele continua tendo até hoje, é quando ele vai nos chamar de raça de víbora, de sepulcros, caiado, né? Pintado por fora, mas cheio de podridão por dentro. Ele não usou de forma pejorativa, como nós costumamos usar quando queremos ferir companheiros nossos de jornada. Na época, realmente, nos encaixava dentro desse padrão de comportamento. A falsidade, a máscara humana, embora hoje isso ainda aconteça, né, naquela época era muito visível. As intrigas, palacianas, as traições, né, raça de víbora. A víbora é um animal mimético, sorrateiro, né? Vive na surtina, esperando ali para dar o seu bote. E sepulcro caiado, a maioria de nós que nos invernizamos por fora, pelo traje, pela roupa bonita, pelo perfume importado que usamos, mas quando fazemos uso da palavra, somos venenosos. Tá? Somos isso aí por dentro, apodrecido porque não sai da coisa. É um convite a nós espírita que estudamos com clareza, né? Porque somos ricos de informações,
essa nossa realidade, que ainda utilizamos a palavra de forma não sábia. Então, esse poema clássico modificou os sentimentos humanos e rompeu a rotina das sombras do preconceito do passado, enquanto ele exaltou os humilhados, os perseguidos, abandonados, esquecidos, e prometeu a fortuna do reino dos céus através da sua palavra. Não eram promessas vazias. Jesus realmente veio apresentar para nós esta proposta. E ele foi positivo quando ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o resto lhe serás acrescentado. Palavra muito forte para aqueles que ainda não compreendiam a realidade do reino dos céus. Naquela época, nós acreditávamos que o mundo era aquilo ali. Você tinha que viver, morreu, acabou. Você tinha que dominar, que gozar tudo que fosse possível, porque depois, bem poucos iriam para o céu, que não era uma crença de muitos. Mas o Hades, pela truculência que era muito premente entre nós. Bem, porém a todos, pois que existem aqueles rebeldes, vingativos, que se não dispõem de transformação moral para melhor aproveitamento da nobre provação. Cumprindo de cada palavra, Jesus compôs as boas novas da alegria, que permanece como o roteiro mais puro para a vivência da plenitude humana. Era extraordinário como Jesus utilizava a paisagem da época, das coisas comuns, corriqueiras, para construir um mundo, uma ideia, e a sinfonia do Evangelho, que ainda comove a sociedade terrestre até hoje, nos dias do ano adiante. Ele viveu a paz em todos os instantes e não aceitou as infelizes discussões dos fariseus habilidosos, que, através das palavras bem iludidas, buscavam enredar em armadilhas outras. Os insensatos dominadores de vidas e consciências do passado e do presente até hoje, nós sabemos que ainda existe, no seio de todas as crenças, de todas as sociedades. E todos eles se comunicando com o uso da palavra. Olha que interessante. Cada vez que anunciava a palavra, havia um objetivo nobre, antes não conhecido. Era tudo um mundo novo. E eu digo a vocês, meus irmãos, que até hoje ainda é. Quando nós estudamos, quando nós falamos do mundo espiritual, para muita gente, parece que é ficção. Eu conheço muita gente que está no movimento espírita, que acredita, desacredita. Então, Dona Joana de Ângeles nos faz esse alerta. Ele utilizou de forma mais vivaz para dissipar a ignorância reinante na época. Corrigia os equivocados, desculpava a ignorância. Esse era e continua sendo Jesus, porque até hoje, através dos seus mensageiros, que se reportam a nós, através do canal mediúnico, em todo o globo terrestre, através da psicografia, de muitos médiuns extraordinários, Jesus continua falando para nós. O seu silêncio enriquecia de paz e reflexão aqueles que o acompanhavam. Até hoje o seu verbo, candente, sublime, vem merecendo cuidados e amados para se transformar em terapia valiosa para os enfermos do mundo. Eu digo a vocês, eu tenho pesquisado, estudado muita coisa a nível de psicologia espírita,
As academias da Terra vão beber, a academia do mundo espiritual, e transformam isso em atividades terrenas, ganham dinheiro, isso. Porque quando você estuda a psicologia terrena, separando o cunho do encarnado aqui, muita coisa você vai encontrar na psicologia espiritual. Quem estiver duvidando, estude a psicologia espírita, não só através de Joana de Ângeles, mas de outros autores extraordinários. Vamos estudar Carl Gustav Jung, que ele vai trazer uma visão extraordinária do uso da palavra e outros comportamentos nossos. Bem, Jesus arrebanhou os bons. Suas palavras, com seu discurso simples, mas aureolado de amor, de empatia. E todos quanto as ouviram, se não lograram penetrar-se no seu conteúdo, vem reencarnando sobre a musicalidade divina nos seus conceitos, que tornam a sociedade um pouco melhor. Ainda não estamos no ideal. Ainda não. Bem, Joana de Ângeles disse que nunca lhe puderam imputar a pronúncia de uma palavra perversa ou venenosa, degradante, vulgar, nem quando agredido. Jesus não reagiu de forma pejorativa, reagiu com autoridade. Tá? Reagiu com autoridade. Diferente da maioria de nós, que não conseguimos silenciar diante de uma calúnia, diante de uma intriga, de uma maledicência, de julgamentos outros, como nós somos julgados aí cotidianamente, em todos os setores da nossa sociedade. Dentro da nossa família, no meio que você frequenta, na casa espírita que você trabalha, mas cabe, segundo o próprio André Luiz, quando ele vai falar da palavra enferma, aquele que já angariou um pouco mais de entendimento, agir de forma diferenciada. Tá? Bem, todas as palavras de Jesus eram elaboradas com o perfume, o calor, eu diria, da compaixão e do entendimento. Rabi, esta mulher fora pega em adultério. Reza a lei de Moisés que ela deve ser lapidada até agora. O que dizes tu sobre isso? Jesus não deu nenhuma palavra. Alguém se lembra? Segundo nossa nobre conterrânea Vera Rodrigues, Jesus, agachando-se, escrevia na terra todos os requisitos dos condenadores da época. Ladrões, assassinos, fornicadores, mentirosos, corruptos. E quando ele levantou e pronunciou uma única palavra: dentre vós, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Olha que autoridade. E depois ele vai se dirigir à pobre, à infeliz, estrupiada, que estava diante dele, e carinhosamente, diferente da maioria de nós, que talvez ali estivéssemos apontando o dedo com palavras rudes e agressivas, né? Ele simplesmente pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? Não sei, Senhor. Foram todos embora. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Olha que fantástico, né? Mas, olha a contrapartida
palavra extraordinária. Vá e não pegues mais. Olha a palavra de oportunidade que Jesus coloca para ela. Vá e não pegues mais para que não te aconteça algo pior. Uma consideração maior, né? Então, ele sempre utilizava verbo, a palavra, de forma positiva, dinâmica, consentânea com a realidade que se apresentava diante dele. Na passagem de Mateus com Pedro, quando ele pacifica Pedro, fremente de ódio, de raiva, querendo esganar a Deus, que era o seu adversário na época, né? O Pedro tinha o Mateus como inimigo. Realmente, Jesus pacifica, acalma de Pedro. Mas, Senhor, esse homem é um inimigo. Perdoa o teu inimigo. Olha a palavra, o poder do perdão, né? Perdoar, sim, Pedro. Perdoa o teu inimigo. Mas então, Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes? Que era o alcance que eles conseguiam contar naquela época, o entendimento. E Jesus vai dizer para ele, não, Pedro, perdoa até 70 vezes, 7 vezes. A palavra é da generosidade. Então, Jesus sempre a utilizou, né, de forma exuberante, de forma harmoniosa, certa e edificante, que nós precisamos aprender a utilizar. Estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Então, a Joana de Ângeles, ela pede para que tomemos como exemplo, mesmo silenciado, quando não possas ajudar, ou enunciando-a somente para socorrer. E aí nós temos, como ela vai colocar, e eu tenho dito isso, que nós estamos vivenciando um espiritismo de culto, né? Aonde gravamos, né, trechos extraordinários, exaltando-nos na tribuna, oradores exaltados, escritores, a maioria de mentes enfermas. Aliás, Filomeno de Miranda tem trazido isto, infelizmente, isso tem ocorrido, e não poderia ser diferente, porque a doutrina espírita não pode estar idênea, isenta, que entre nós, todos esses irmãos de caminhada que ainda, né, não despertaram, como a maioria de nós, consciencialmente, ainda utilizam esses períodos. Dominado pelo esses oradores exaltados, escritores e tal, têm utilizado a palavra para ensinar, atormentar, promover o ódio, a perseguição, fomentar guerras vergonhosas. Nós tivemos aí, nesse período da pandemia, e precisamos abordar, porque os espíritos abordam, isso de forma em obra, né? A confusão que gerou-se dentro do próprio meio espírita. Espírita perseguindo espírita, usando de palavras não muito edificantes com os próprios companheiros. E Filomeno de Miranda veio afirmar isso, que muitos dirigentes e governantes do mundo, e dirigentes espíritas, muitos espíritas estavam sendo monitorados e inspirados por mentes sombrias do mundo espiritual. Estavam usando esses expedientes vergonhosos. Tá? Bem, alguns são responsáveis desses escritores, oradores, tudo mais, por crimes hediondos, como consequência da mensagem belicosa e agressiva que apresenta para nós através da palavra. Outros dizimaram vítimas incontáveis, com as suas inflamadas dissertações. Diversos deixaram uma herança maldita de preconceito e horrores, exteriorizando os conflitos que os martirizaram,
feridos pela inveja da pureza, da ingenuidade, dos valores éticos, que precisamos aprender a cultivar. A palavra, ela vem do pensamento, ela vem do invisível para o visível, porque se exterioriza de forma articulada aquilo do físico, mas ela nasce lá atrás. E ela vai se constituir, né, em atitudes comportamentais. Se não corrigir, vai virar hábito. E isso é muito perigoso para nós. E, às vezes, cristalizamos em certos comportamentos, em certas atitudes. Então, a vigilância no uso da palavra, para nós que estudamos e vivenciamos a doutrina espírita, é de fundamental importância. E eu estou me colocando no meio de todos, porque eu estou na caminhada. Né? Então, nós precisamos entender dessa maneira. Mas Jesus, né, e eles celebrizaram o mundo que detestava, enquanto se não completavam com o lucro das suas assertivas, venenosas e amargas. Então, durante anos continuam colocando. Bem, e aí vem algo interessante. Jesus colocou de forma perene. Usando a palavra de forma vigorosa, ele disse que, em verdade, eu te digo, a vida lhe será dada a cada um segundo suas obras e seu merecimento. Semeadura livre, a colheita obrigatória. Colheremos aqui, ainda no mundo físico, ou colheremos no mundo espiritual. E arrependidos após despertar no além-túmulo, rogamos em padecimento quase insuportáveis, nos afirma João de Diante, o mergulho no tecidos da miséria orgânica ou social, econômica, na mudez, na surdez, a fim de resgatar os crimes impossibilitados de pensar no presente carnal em que se. Bem, a palavra é neutra, segundo os Espíritos na sua estrutura linguística. O uso que dela se faz dá-lhe sentido libertador e feliz, ou torna ácido destrutivo que arde no íntimo daquele que expressa. Então, nós precisamos ter cuidado com a palavra. Não é? Mas, volto a dizer que nós estamos na caminhada. Somos, como diz os Espíritos, aprendizes do Evangelho. Só que nós não somos mais aprendizes assim, tão iniciante. Nós já somos repetentes do Evangelho. Considerados trabalhadores da última hora, segundo a palavra dos próprios Espíritos, porque nós já tivemos lá atrás. Já tomamos conhecimento. Talvez não tenhamos internalizado como deveríamos. E somos convidados, mais uma vez, né, à sala de estudo, ao aprendizado, para que possamos corrigir a rota. E corrigir a rota, gente, não é querer uma santificação que está distante para muitos de nós. Mas é que possamos aprender a ser mais positivo, verdadeiro, com o uso da palavra, mas comedido também com o uso da palavra, né? Porque nós já temos conteúdo bastante para esse entendimento. Bem, ela nos pede que possamos reflexionar nos conceitos que emitimos, evitando que as paixões inferiores ocupem o espaço verbal
denegrindo ou levando suspeitas em relação aos outros ou a qualquer tema. Nós ainda não aprendemos o não julgueis. Ainda precisamos melhorar um pouco mais sobre esse conceito. Bem, se você não conhece o assunto, silencie, não queira falar só por falar. Ouça, busque, se situar melhor. Se você tem um conceito, seu respeito, mantém sereno, não expresse especialmente, se é portador de conflitos, de acusações, de propósitos infelizes, que mais perturbam do que ajudam. Nós ainda, a maioria das vezes, não aprendemos isso. Então nós temos uma vontade de falar, e não aprendemos a silenciar o que Jesus fazia, como Chico fazia, né? O Divaldo, eu me lembro participando de shoppings, ele dizia que o silêncio ele tem um poder extraordinário diante de determinadas situações. Que nem sempre o uso da palavra em determinadas situações é tão edificante quanto o silêncio bem colocado no momento certo. Bem, que possamos aprender a usar a palavra para a edificação do bem e da verdade. É o convite que Joana de Ângeles faz. Os comentários infelizes e difamadores que qualquer um de nós façamos complicam-nos o futuro espiritual em razão do prejuízo que promove. Então, eu tenho aprendido com Joana de Ângeles que é preferível você ser a vítima em determinadas situações do que querer ser meramente saber. Porque comprometimento muito sério. Então, nós precisamos alterar a nossa visão verbal, usando as expressões com um pouco mais de generosidade, piedade, compaixão, respeito pelo outro. Eu me lembro que o Chico não chamava as prostitutas pelo nome como muita gente chamava. Ele não chamava os inimigos de obsessores, aqueles que não a compreendiam ainda. Então ele ia alterando o som das palavras, a vibração das palavras, para que nós possamos, então, compreender e nos expressar com relação aos nossos companheiros de jornada. Se você não pode ajudar através de uma palavra de conforto, de esclarecimento, de acolhimento, não perturbe. Faça uma prece silenciosa, mas não use a palavra de forma inadequada, às vezes em momentos que vem criar animosidade contra o próximo, contra o meio. Jesus usou as palavras dele de forma edificante. Toda a sua expressão verbal era imunizante, era um antídoto, era música aos ouvidos e antídoto para os males da alma. Então, que nós possamos aprender através da palavra, da paz, da harmonia, da gratidão. E a gente precisa ir nos imunizando contra o mal que ainda se demora no ser de cada um de nós.
transformando as nossas ações delitosas em compaixão e solidariedade. Ninguém na Terra é incorruptível. Nós ainda somos factíveis ao erro. Né? E o que nós precisamos é não sabotar. Porque somente Jesus, diante da sua grandeza, da sua envergadura espiritual, conseguiu ser incorruptível em todos os seus aspectos, até nos instantes finais mais dolorosos da sua caminhada física, né? Quando ele, do alto, de maneira infame, a palavra que sai da sua boca não foi uma palavra de ódio, de revolta, para todos nós que covardemente o entregamos à crucificação infame. Pelo contrário. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é extraordinário. Então, nós precisamos fazer das nossas palavras a dele e que isso venha nos tornar um bem-aventurado também. Tá? Então, a mensagem que ele deixa para nós é que façamos uso de forma positiva da palavra. Porque a palavra enferma em todas as ocasiões, segundo o próprio Chico, e ele dizia que eu elevei o tom de voz para falar com alguém, eu fui para a cama depois, porque a palavra enferma adoece a gente. Tá? Então nós precisamos que o perigo da palavra agressiva, a palavra tem um potencial vibratório equivalente ao sentimento que a profere. Então, a palavra que fere, que agride, primeiramente, ela vai agredir a nós que proferimos. Quando pronunciamos, então, palavras ofensivas, carregadas de ódio, de raiva, de irritação, e a própria Joana de Ângeles nos pede que a raiva nos remete ao estado primário da nossa evolução. Ironia extremada. Nós formamos em torno de nós, eu que estudo basicamente os campos vibracionais através do magnetismo, então você gera vibrações negativas, um campo vibratório negativo em torno de você, pela expressão da palavra. E pode afetar a sua saúde, primeiramente, antes de afetar aquele a quem você dirige, porque ela não deixa de ser dardo extremamente magnético, de padrões vibratórios inferiores. Então, ela vai atrair uma carga de energia negativa equivalente. Não nos esqueçamos de que semelhante atrai semelhante. Então, nós precisamos entender a vibração da palavra, porque ela não é realmente abstrata. Entendeu, meus irmãos? Que nós estudamos a doutrina espírita, que ouvimos nas reuniões mediúnicas a dor daqueles que se apresentam em estado lastimado, de sofrimento, de confusão, nos retratando a sua realidade espiritual, para que nós possamos crescer, né, psicológica e emocionalmente, mantendo o equilíbrio, porque nós somos testados diuturnamente. Às vezes escorregamos, e eu posso falar por mim, mas eu vou lá e corrijo o Senhor, não é mais de mim isso aí, esta palavra, este pensamento não me pertence mais, mas às vezes ainda, né, enveredamos por determinadas situações, que depois o alerta acende na mente da gente e a gente tenta corrigir através da prece e do entendimento que tem situações que não nos pertencem mais.
Então, eu quero deixar para vocês essa mensagem extraordinária, luz nas trevas, para que nós possamos refletir. E eu fico com a mensagem, então, né, do capítulo 8, tá? Aliás, quando Jesus vai falar, capítulo 8, 28, né? Quando ele vai falar da pureza não lavada, e ele chama-nos de hipócrita, e vai dizer que Isaías bem profetizou de vós, quando diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E aí vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Bem, e aqui ele faz uma colocação interessante que nos remete a essa mensagem da noite de hoje. E depois, tendo chamado o povo, ele disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem puro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias, as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem puro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem puro. Então, nós ouvimos aqui, neste parágrafo, como Jesus coloca com palavras fortemente colocadas, chamando a atenção para o que sai da boca do homem através das palavras, porque vem de lá, do invisível para o visível, nos comprometendo, nos tornando impuro perante a consciência cósmica. Esta é a mensagem que eu deixo para vocês na noite de hoje. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês. Fico muito grato pela companhia e pela presença de vocês nesses breves instantes. Deixo aqui o meu fraternal abraço e um desejo de um ano novo melhor, mais edificante, que possamos iniciar o ano com esta mensagem trazida na noite de hoje, para que as nossas palavras possam construir pontes e não muros, como temos encontrado ao longo da nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe, o meu abraço, meu beijo, meu carinho a todos vocês. Nélvia, beijão para você, viu? Valentina, Alberto, Fidelis, quem mais aí esteja nos ouvindo. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma noite de muita paz e muita reflexão. Muito obrigado. Ok, Edson, parabéns pela sua palavra, pela sua reflexão. Nós todos sabemos que você tem um conhecimento muito bom dentro do Espiritismo, né? Muitos anos. Isso ninguém pode contestar. E o que eu posso te dizer é o seguinte: a vida, ela vem de sofrimento, né, e de dor. Agora, basta a gente ter o equilíbrio para equilibrar esse sofrimento e essas dores, né? Para a gente encontrar o caminho que chamamos de felicidade. Então, o Espiritismo, ele é uma seita, é uma ciência, né? É uma religião que traz o equilíbrio para todos nós. Então, é o que eu posso, assim, falar com você, né? O Espiritismo, eu não vou dizer que eu tenho experiência no Espiritismo, eu sou novo ali no Espiritismo. Tinha, assim, sempre gostei, né? Assim, mas nunca fui frequente no Espiritismo. Mas eu vi muito Umbanda, né? Meu pai frequentava Umbanda. Então, mas eu não frequentava, eu queria que ele frequentasse.
Inclusive, ele em vida não queria que nenhum da gente se metesse em espiritismo. O espiritismo dele, no conhecimento dele, era bando, né? Matava peitinha, matava carneiro, matava boi, né? Geralmente os guias eram diferentes, os passes eram diferentes. Então, mas o ser humano, na verdade, ele, para viver, ele tem que ter o caminho do bem, né? Vai ser qualquer uma religião, ele tem que pensar sempre positivo, tem que crescer como pessoa humana, né? Independente da religião que ele esteja. Então, parabéns pela sua reflexão. Eu não tenho nem assim pergunta para te falar, porque eu sei que você tem os livros, né? Você lê muito. Então, eu desejo um ano novo, né? A você e a família, as pessoas também, que cada dia produza mais, né? Evolua mais. E é o desejo. Então, está aberta para todos aí, quem querer fazer alguma pergunta para Edson, eu vou também complementar o assunto, né? Mas, ok, está aberta aí a palavra. Diga, seu João, meu amigo, como vai você? O áudio estaria ligado, seu João. Seu João, não estou lhe ouvindo. O áudio estaria ligado, seu João. Meu irmão, eu quero somente lhe transmitir uma gratidão sincera e dizer que é incomum o que eu vou lhe dizer. Porque normalmente os alunos são normalmente mais jovens que os mestres. Mas hoje está havendo uma inversão. O mestre é muito mais jovem que o aluno. E eu devo lhe dizer, meu irmão, que você me fez reportar a tempos que já foram muito longe, quando existia uma palavra que chamava-se recordar, pela caminhada que já me propus seguir. Então, na minha infância, alguns mestres diziam, bom, vocês concluíram esta lição, agora nós vamos recordar essa lição. Então, meu irmão, eu me sinto hoje como esse aluno que, diante do mestre, está recordando as lições doutrinárias que o mestre Jesus nos trouxe. Então, eu só tenho que ser grato a você, dizer que Deus lhe abençoe, lhe ilumine, que continue dando a você essa capacidade de agregar vários e vários seguidores da bandeira branca do Evangelho de Jesus. Muita paz, meu irmão, e para todos que participam da nossa live, um abraço no coração. Jesus abençoe, seu João, meu carinho, meu afeto. Você sabe que você mora do lado esquerdo. Bora, pessoal. Bora agregar conhecimento aí. O homem está aí e está querendo pergunta. Está querendo conhecimento. Estou aguardando vocês. Boa noite, meu povo. Vai falar não, né? Boa noite. Muita paz, luz para todos. Parabéns, Edson. Excelentes reflexões. Parabéns mesmo. Muito bom. Quando fala do Divino Mestre Jesus, é como luz irradiando em todos os corações. Que bom te ver. Também quero desejar um ano novo, de muita paz, de saúde, muito amor para todos. Mestre Jesus, que abençoa a todos e ilumine. Obrigado, Priscila. Tudo de bom para você, minha irmã.
Oi, Nélvia. Boa noite. Boa noite. A cada um de vocês e bom ano novo para vocês. Rapaz, eu tô tão feliz, você não tem noção. Ó, eu nem fui a um compromisso que eu tinha agora, porque eu queria ter o prazer de lhe ouvir na telinha. Conseguiu, viu? Oh, eu sei. Conseguiu. E você sabe que eu também vou explorar, né? Já abriu o caminho, meu filho, agora não tem mais, né, Alberto? Tá bom, tá bom. Deus Pode falar. Gente, boa noite. Feliz ano novo para todo mundo. Que tenhamos um ano de trabalho, de reflexão, de estudo. Que a gente faça o melhor que a gente puder, né? Para todos. Você viu da leveza, né? Que palestra boa Edson fez para a gente, né? As palestras que ele traz no Centro Espírita são palestras muito profundas, de muito conhecimento. Mas essa foi especial, porque ele falou de uma maneira leve, espontânea, sem muita técnica, mas tá de parabéns. Eu acho que nós entramos o ano assim, com uma boa reflexão sobre um tema, né? Que é essa do uso da palavra. Agora, eu queria que Edson tirasse uma dúvida da gente, minha principalmente. Edson, grato, meu amigo, pela sua Obrigado, Alberto. As nossas palavras denunciam as nossas companhias espirituais? Segundo Joana de Ângeles, sim. O som das nossas palavras, oriundas do nosso pensamento, quando eu falo aqui que a palavra ela vem do invisível para o visível, porque ela nasce na mente, concretiza, ela gera um campo vibratório de atração, aonde semelhante atrai semelhante. Palavrões, xingamentos, expressões grosseiras, viciosas, né, de uma mente, como eu coloquei aqui, André Luiz coloca em conduta espírita, a mente enferma, que produzem palavras enfermas, você vai atrair, né, essa nuvem de mentes semelhantes, que vai passar a gravitar em torno de você. Então, Joana de Ângeles, ela coloca isso muito bem em Atitudes Renovadas, quando ela pede para você realmente renovar as suas paisagens mentais para que ela se expresse através de palavras e atos nobilitantes. E você possa formar em torno de você um cortejo de espíritos, amigos, benfeitores, que nos induz ao bem. Caso contrário, você atrairá mentes atormentadas, semelhante ao que você está exteriorizando em você, Alberto. Obrigado, meu amigo. Respondido? Respondido. Obrigado. Ela diz o seguinte: me diz quem é você, que eu direi quem são as suas companhias espirituais. E o homem, ele é o que pensa e o que fala, que vai se transformar também no que ele faz. Tá? Pode falar disso. Feliz ano novo, gente. E eu estava aqui pensando, né? O ano novo, o ano está começando todos os dias, né? Mas vamos policiar nossas palavras, nossos atos, porque isso depende do dia bom e do ano também. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para o Edson. Edson, a gente sempre escuta, né, as histórias de Jesus, né? Eu mesmo sou muito apaixonada por ele, pelas palavras dele, né? Mas aí eu, assim, às vezes eu fico, hoje mesmo eu estava pensando, assim, tem pessoas que a gente conversa, parece que elas têm uma facilidade em perdoar, sabe? Em
assim, sabe, assim, uma humildade que ela até passa, não sei se tem. Mas aí a pergunta que eu queria perguntar para você. Essas pessoas assim, que às vezes nem sabe que a pessoa falou, mas fulano falou de você. Ela já faz um julgamento. O que é isso? É falta de inteligência? É falta de evolução? O que é essa pessoa, no caso, ela precisa aprender, né? Essa pergunta eu já fiquei pensando. Assim, às vezes eu vejo a pessoa falar tão fácil assim, por exemplo, assim, a morte, como se a morte fosse ir ali tomar um copo de água, sabe? Aí eu fico pensando, meu Deus, às vezes para mim é tão difícil, sabe, assim, perdoar, sabe? Às vezes, assim, ser até ser humilde. Aí eu fico pensando, o que é que uma pessoa dessa, igual a mim, precisa aprender, evoluir? Falta de inteligência, falta de interesse, comodismo? Essa é a pergunta que eu queria fazer para você, Edson. Você fez a pergunta e você mesmo respondeu. Segundo Emmanuel, na obra O Consolador, a falta de humildade, primeiro ponto, falta de humildade, né? A falta de maturidade psicológica que faz com que qualquer comparação, qualquer julgamento que se faça fere a suscetibilidade daquele indivíduo, daquela pessoa. É um espírito, na acepção correta do termo, egoísta. Ele está preso ao ego, que qualquer citação, comparação, por isso que Jesus diz que, diante da calúnia, silencie. Nós temos um exemplo muito profundo quando Chico estava sendo caluniado, né, vilipendiado, divulgado em doutrina, que ele era charlatão, que ele estava comercializando a doutrina, que ele não via espírito, que ele não curava ninguém. Até o enteado de Chico, que recebera, né, dinheiro, presentes para compactuar com isso. Então o Chico se desesperou com aquela calúnia toda, aquela comparação, maledicência, que ele era tudo de ruim. E o Emmanuel chegou perto dele e perguntou: ué, Chico, por que o desespero? Ué, mas você não está vendo que estão falando de mim? Está vendo? E ele perguntou: bem, Chico, e o que estão falando de você é verdade? Se for verdade, corrija. Se não for, cale-se, Chico. E continue trabalhando no bem, porque a verdade tem voz. Ou seja, dê uma lição de humildade, Chico, que Chico precisava suportar aquela intriga, aquela calúnia, né? Já que era uma intriga, uma calúnia, não tinha fundamento de verdade, que ele não deveria se desesperar tanto, se debater tanto, porque aquilo se diluiria. E o Chico continuou o trabalho dele, os caluniadores foram todos descobertos, né? A vergonha e a desmoralização ficaram para eles. Só que a maioria de nós, e aí vem o ponto correto, ainda preso ao ego, quando nós recebemos uma insinuação, uma calúnia, você se desespera, você não perdoa. Primeiro eu quero dizer aqui uma coisa a você, o seguinte: perdão é para os fortes, não é para os fracos. Os fracos de alma, os fracos de consciência, os fracos de evolução moral, espiritual, esses não perdoam. Quando você vê alguém exercitando um perdão sincero, verdadeiro, é uma alma forte, é uma alma que já despertou para valores enobrecidos, valores maiores, porque o perdão é para os fortes. Ok? Mais alguém? O Edson, só queria falar uma coisa. Quem não é Chico e não tem um Emmanuel para explicar como fazer,
tem a doutrina espírita. Ok, Edson. Muito obrigado pelo seu tempo. Nós damos parabéns. E a sua sabedoria. Então, que não tem mais nada para falar, mas gostaríamos que você fizesse a oração do término dos trabalhos. Pronto, O Fideli, antes de Edson fazer a prece, Eliana levantou a mão, acho que ela queria falar alguma coisa. Aliana, tem que falar, Aliana. É porque aqui eu estou no celular e tem muitas pessoas a ver do outro lado, a gente não vê. Mas pode falar, Eliana. Está aberto aí para qualquer pessoa fazer a pergunta a Edson. Pode estar tá liberado. Quem começou a falar aí foi eu. Boa noite a todos. Eu Boa noite. gostaria de te dar um abraço fraterno, Edson, e te parabenizar pela sua belíssima explanação, principalmente a frase que tocou meu coração. Vamos fazer de nossas palavras ponte e não muros. E eu fiquei nessa reflexão dentro do meu coração, girando. Eliana, vamos construir pontes para ligar as nossas almas com o amor que existe em nós. Profunda a tua frase e muito edificante. E ela também nos traz um alerta, né? Para nós termos cuidado nas nossas ações, nas nossas atitudes, de nos construirmos muro para separar eu do meu irmão. E nós somos todos um, e um é o todo. Então eu achei muito forte, muito linda a tua frase. E Obrigado. Mais uma vez, parabéns e um feliz ano novo para todos. E muito Para você obrigada. também, Liliana. Tudo de bom para você, Liliana. Mais alguém? Não, só dar um abraço ao tio Edson, que está aí. Tudo bom, tio Edson? Parabéns, já adorei. Como sempre, dispensa comentário. Um abraço todo mundo. Tudo de bom para você, Léo. Quinta-feira a gente se encontra. Quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tia Nelbia, seu esposo também, todo mundo. Feliz ano novo. Tchau, Léo. Um abraço. Boa noite, Léo. E um feliz para você e a família. E você disse uma coisa certa aí, viu, Edson? Muito boa. Quem não sabe perdoar não se evolui também como pessoa humana. Sim. Se a gente não aprender a perdoar, como é que a gente vai se evoluir como pessoas, né? Então, muito bom. E está aberto aí para você fazer a prece, finalizar nossos trabalhos. Pronto. Uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela sua noite, pela sua reflexão, pelo seu saber, né? E tudo de bom para você. Então, que possamos, assim, abrir o coração e fraternalmente agradecer ao Divino Amigo a oportunidade concedida a cada um de nós neste ano que simbolicamente se inicia, para que tenhamos a convicção e a certeza, Senhor, contando com o teu impulso, com a tua proteção e o auxílio dos benfeitores amigos, possamos fazer uma caminhada edificante na tua seara. Agradecer aos amigos espirituais do Cristo Paz e Caridade, casa que me acolhe até o momento. Espero permanecer um pouco mais na caminhada. Agradeço a eles. E agradeço a confiança de vocês por terem me convidado para esta mensagem da noite de hoje. Que Jesus
o Senhor dos Espíritos, e os Espíritos amigos encarregados dessas atividades estejam nos impulsionando, nos trazendo paz e muita reflexão e a coragem da fé, para que possamos implementar a tua obra, Senhor, através não só da palavra, mas das ações dinâmicas da realização, Senhor, dos convites. Somos os obreiros da última hora. Que possamos fazer jus ao salário que nos aguarda. O salário da gratidão, do crescimento, do despertar consciencial. Abençoa esta Casa-Mãe Terra, abençoa este país chamado Brasil, o nosso estado, a nossa cidade. Abençoa cada um de nós que nos reunimos na noite de hoje para a divulgação da sua mensagem. Sempre conosco, amado Deus Jesus, hoje, agora e sempre. Muita paz, que o Senhor nos envolva e nos abençoe a todos. Obrigado.